Em 1558, havia assumido o governo geral de Santa Cruz, Mem de Sá, que combate sem trégua a influência dos estrangeiros. Com a sua energia, expele os franceses do Rio de Janeiro, construindo-lhes as fortificações. Mal, porém, se havia retirado o governador, voltaram os franceses dispersos a reassumir a sua posição na ilha de Sergipe com o auxílio dos tamoios, reunidos a esse tempo na maior confederação indígena que já existiu em terras do Brasil, sob a direção de Cunhambebe, contra as perversidades dos colonizadores portugueses. O governador-geral reconhece a necessidade de fundar-se uma povoação que aí ficasse como sentinela da costa, a fim de eliminar os derradeiros resquícios das influências francesas. O grande projeto aguarda ensejo favorável para sua concretização. Estácio de Sá, sobrinho do governador, é então incumbido de comandar uma guarnição que ali se planta em defesa da cidade. A povoação se reparte em pequenas guarnições de militares, junto ao Pão de Açúcar e numa das numerosas ilhas do Golfo Esplêndido. Os franceses, todavia, unem-se aos índios e Estácio de Sá morre em 1567, empenhado com eles em guerras. O combate em tais circunstâncias assume proporções aspérrimas e rudes. Mem de Sá reúne todas as forças disponíveis nas cidades da colônia e ataca todas as fortificações que existiam onde hoje se situam a Praia do Flamengo e a Ilha do Governador. Obtém a mais completa vitória sobre o inimigo, mas permitiu, lamentavelmente, que aí se consumassem inauditas crueldades com os vencidos. Os portugueses transferem então a cidade, que fica definitivamente fundada no Morro de São Januário, mais tarde do castelo, em homenagem ao mártir do cristianismo. Recebeu a cidade o nome de São Sebastião, ficando outro sobrinho do governador na sua administração. Nas esferas superiores do infinito, Ismael e suas abnegadas falanges choram sobre tão lamentáveis acontecimentos, quais o suplício imposto a João de Bolés. Jean-Jacques Le Baleur foi um missionário calvinista estrangulado no Rio de Janeiro em 24 de janeiro de 1567 pelo padre José de Anchieta, pelos elementos de mais confiança dos maiorais da espiritualidade. A cidade fica sob a proteção espiritual de Sebastião, o grande filho de Narbonne, cidade do sudoeste da França, martirizado pela sua fé cristã ao tempo de Diocleciano. Caius Aurelius Valerius Diocletianus, imperador romano, em 288 da nossa era. Estácio de Sá reúne-se às falanges invisíveis, encarregadas de cooperar no progresso daqueles sítios, sob as vistas amorosas do desvelado patrono da cidade. Desdobra-se em dedicação a favor do seu progresso, entre os núcleos florescentes. Muitas vezes voltou Estácio a se corporificar na pátria do Evangelho para viver na paisagem predileta dos seus olhos. Sua personalidade aí adquiriu elementos de ciência e de virtude, e ainda há poucos anos podia ser encontrada na figura do grande benemérito do Rio de Janeiro, que foi Oswaldo Cruz, Oswaldo Gonçalves Cruz, médico e cientista brasileiro.
Depois das lutas sanguinolentas nas praias da Bahia mais bela do mundo, onde os vícios europeus, desencadeando nefandas guerras religiosas, batalhavam entre si, estendendo suas crueldades até o Novo Mundo, Ismael considerou a necessidade de estabelecer uma diretriz para a organização econômica da Terra do Cruzeiro, após a elaboração de largos projetos de ação do Plano Invisível. O sábio mensageiro do Senhor discrimina as funções de cada região da pátria brasileira, junto do golfo enorme, onde os contornos da paisagem assumem as cambiantes mais delicadas e mais espantosas, desdobrando-se nos mais graciosos caprichos da natureza. Traça ele as linhas de uma urbe maravilhosa que será a sede do pensamento brasileiro, e mais fundamente no coração da terra moça e bravia traceja as plantas magníficas das duas usinas mais poderosas, onde se guardará o profundo manancial de suas forças orgânicas. Os pontos de fixação dessas sagradas balizas são encontrados ao longo dos 600 quilômetros de extensão do Paraíba do Sul e nas cabeceiras do São Francisco, cuja corrente deverá lançar pelo percurso de quase 3.000 quilômetros todas as sementes da brasilidade mais pura. Aproveitou também Ismael os núcleos orientadores de Piratininga, que se expandiram mais tarde com as audaciosas bandeiras. A linha do coração do Brasil até hoje se encontra aí traçada. Ninguém pode negar a hegemonia da intelectualidade carioca e fluminense, desde os tempos em que a cidade de São Sebastião se derramou do Morro do Castelo, invadindo as ilhas, absorvendo as praias longas e elevando-se pelos outeiros vizinhos. São Paulo e Minas de hoje foram as regiões escolhidas como as duas fontes poderosas que guardariam o potencial de energias orgânicas da Terra, formando os primeiros índices de etnologia, estudo ou ciência que estuda os fatos e documentos levantados pela etnografia no âmbito da antropologia cultural e social, buscando uma apreciação analítica e comparativa das culturas. Índices da tecnologia brasileira. As águas do Paraíba do Sul e as de todo o percurso do São Francisco ainda constituem roteiro singular, onde se descobrem os característicos mais fortes do povo fraternal da Terra do Cruzeiro. Cada estado do Brasil tem a sua função essencial no corpo ciclópico da pátria que representa o coração geográfico do mundo, mas em São Paulo e em Minas Gerais se assentaram por determinação do invisível os elementos indispensáveis à organização da pátria esplêndida. Ambos serão ainda por muito tempo as conchas da balança política e econômica da nacionalidade e os dínamos mais poderosos da sua produção. Obedecendo aos elevados propósitos do mundo oculto, ambos ficaram irmanados junto do cérebro do país por indefectíveis disposições do determinismo geográfico que os reúne para sempre. Os espíritos infelizes e perturbados, inimigos da obra de Jesus, que, entretanto, se converterão um dia ao supremo bem pela sua infinita piedade, agem de preferência nos bastidores administrativos dos dois grandes estados brasileiros, provocando a vaidade dos seus homens públicos, levantando tricas políticas e conduzindo-os muitas vezes a lutas fratricidas e tenebrosas, no sentido de atrasar os triunfos divinos do Evangelho.
no coração de todas as almas. Mas os devotados obreiros do além não descansam em sua faina de abnegação e renúncia. E ainda agora, em 1932, quando um distinto jornalista da atualidade rasgava a bandeira nacional, na capital paulista, em seu famoso discurso sem palavras, José de Anchieta, de quem João de Bolés é agora dedicado colaborador, e vários outros gênios espirituais da terra brasileira se reuniam no colégio de Piratininga, implorando a Jesus derramasse o doce bálsamo da sua humildade sobre o orgulho ferido dos valorosos piratininganos. E Ismael estende o seu lábaro de perdão e de concórdia sobre os movimentos fratricidas e reúne de novo os irmãos dos dois grandes estados centrais do país para a realização da sua obra em prol do Evangelho. As fraquezas e vaidades humanas, fermentadas por forças maléficas do mundo, têm separado muitas vezes as coletividades dos dois grandes estados da República, levando-os à inimizade e quase à ruína. Mas muito breve, quando as sombras da confusão dos tempos modernos invadirem ameaçadoramente os céus da pátria, ambos compreenderão a imperiosa necessidade de se unirem para sempre como irmãos muito amados. Novos símbolos de Castor e Pólux, na mitologia grega, herói de Esparta, filhos gêmeos de Zeus e Leda, expandirão juntos as suas energias étnicas, modeladoras da terra do Evangelho, absorvendo nos seus surtos extraordinários as expressões excessivamente indiáticas do Amazonas ao norte e as platinas influências nas planícies do Rio Grande, por cumprirem de mãos dadas os imperativos da sua grande missão histórica. Nesse tempo que não vem muito longe, as mensagens de fraternidade e de amor, expedidas pelos gênios inspiradores do Brasil, do Sagrado Colégio de Piratininga, tocarão primeiramente na coroa de tênues neblinas das montanhas antes de ascenderem aos céus. Capítulo 7. Os negros do Brasil. Sob o domínio espanhol, Portugal sofria todas as consequências da sua inércia e imprevidência. A Espanha guardava o cetro de um império resplandecente e maravilhoso. Suas frotas poderosas cobriam as águas de todos os mares, carregando os tesouros do México e do Peru, do Brasil e das Índias, os quais faziam afluir para Madrid a mais elevada percentagem de ouro do mundo inteiro. Até hoje comenta-se com espírito a célebre frase de Francisco I, exprimindo seu desejo de conhecer a disposição testamentária de Adão, que dividira o mundo entre espanhóis e portugueses e o deserdara. A esse tempo, a terra do Evangelho não é mais conhecida pelo nome suave de Santa Cruz. A força das expressões comuns dos negociantes que vinham buscar as suas fartas provisões de pau-brasil, seu nome se prende agora ao privilégio das suas madeiras. Os missionários da colônia protestaram contra a inovação adotada, mas as falanges do infinito sancionaram a novidade imposta pelo espírito geral, considerando as terríveis crueldades cometidas na Baía de Guanabara
em nome do mais caricioso dos símbolos. A sanção de Ismael à escolha da nova expressão objetivava resguardar a pátria do cruzeiro dos perigos da Inquisição, que na Europa fomentava os mais hediondos movimentos em nome do Senhor. A situação no Brasil, sob todos os pontos de vista, como a da metrópole portuguesa, era dolorosa e cruel. Embora governado por funcionários de Lisboa, segundo as combinações estipuladas na península, a raça aborígene e a raça negra sofriam toda sorte de humilhações e vexames. Os índios procuravam o norte em busca de seus amigos franceses que, expulsos do Rio por Mendiçá, concentravam suas atividades no Maranhão, onde pretendiam fundar a França equinocial, preocupando-se seriamente as autoridades da colônia. A situação geral era a mais deplorável. Ismael e seus abnegados colaboradores sofrem intensamente em seus trabalhos árduos e quase improfícuos no sentido de organizar o Instituto Sagrado da Família nas florestas inóspitas, onde os brancos não dispensavam consideração às leis humanas ou divinas, na condição de superioridade que se atribuíam. Aos céus ascendem os aflitivos apelos dos obreiros invisíveis. Senhor, exclama Ismael nas suas preocupações, estendei até nós o manto da vossa infinita misericórdia. Envia-nos o socorro das vossas bênçãos divinas, para que as nossas vozes sejam ouvidas pelos espíritos que aqui procuram edificar uma nova pátria. Nosso coração se comove ante os quadros deploráveis que se deparam às nossas vistas por toda parte. Vence os infortúnios das raças flageladas e sofredoras. Uma voz suave e meiga lhe responde do infinito. Ismael, nas tuas obrigações e trabalhos, considera que a dor é a eterna lapidária de todos os espíritos e que o nosso Pai não concede aos filhos fardos superiores às suas forças nas lutas evolutivas. Abriga aí na sagrada extensão dos territórios do país do Evangelho todos os infortunados e os infelizes. No meu coração ecoam as súplicas dolorosas de todos os seres sofredores que se agrupam nas regiões inferiores dos espaços próximos da terra. Agasalha-os no solo bendito que recebe as irradiações do símbolo estrelado, alimentando-os com o pão substancioso dos sofrimentos depuradores e das lágrimas que lavam todas as manchas da alma. Leva a essas coletividades espirituais sinceramente arrependidas do seu passado obscuro e delituoso a tua bandeira de paz e de esperança. Ensina-lhes a ler os preceitos da minha doutrina nos códigos dourados do sofrimento. Ismael sente que luzes compassivas e misericordiosas lhe visitam o coração e parte com seus companheiros em busca dos planos da erraticidade mais próximos da terra. Aí se encontram antigos batalhadores das cruzadas, senhores feudais da Idade Média, padres e inquisidores, espíritos rebeldes e revoltados, perdidos no caminho cheios da treva das suas consciências polutas, manchada, corrompida, maculada. O emissário do Senhor desdobra nessas grutas do sofrimento a sua bandeira de luz, como uma estrela d'alva, assinalando o fim de profunda noite. Irmãos, exorta ele comovido. Até o coração
Do Divino Mestre chegaram os vossos apelos de socorro espiritual. Da sua esfera de brandos arrebóis cristalinos, ordena a sua misericórdia que as vossas lágrimas sejam enxugadas para sempre. Um ensejo novo de trabalho se apresenta para a redenção das vossas almas, desviadas nos desfiladeiros do remorso e do crime. Há uma terra nova, onde Jesus implantará o seu evangelho de caridade, de perdão e de amor indefiníveis. Nos séculos futuros, essa pátria generosa será a terra da promissão para todos os infelizes. Dos seus celeiros inesgotáveis sairá o pão de luz para todas as almas, mas preciso se faz nos voltemos para o solo virgem e exuberante, a construir-lhe as bases com os nossos sacrifícios e devotamentos. Ali encontrareis nos carreiros aspérrimos da dor, que depura e santifica, a porta estreita para o céu de que vos fala Jesus nas suas lições divinas. Aprendereis no livro dos padecimentos salvadores a gravar na consciência os sagrados parágrafos da virtude e do amor, na epopeia de luz da solidariedade, na expiação e no sofrimento. Sabei que todas as aquisições da filosofia e da ciência terrestres são flores sem perfume, ou luzes sem calor e sem vida, quando não se tocam das claridades do sentimento. Aqueles de vós que desejarem o supremo caminho, venham para nossa oficina de amor, de humildade e de redenção. E aí, nas estradas escuras e tristes da angústia espiritual, viu-se então que falanges imensas, ansiosas, extasiadas, avançavam com fervorosa coragem para as clareiras abertas naquela mansão de dor e de sombras. Todos queriam, no seu testemunho de agradecimento, beijar a bandeira sacrossanta do mensageiro divino, o seu emblema, Deus, Cristo e caridade. Refugia agora nas penumbras, iluminando todas as coisas e clarificando todos os caminhos, as esperanças reunidas daqueles seres infortunados e sofredores faziam a vibração de luz que então aclarava todas as sendas e abria todos os entendimentos para a compreensão das finalidades, das determinações sublimes do alto. Essas entidades evolvidas pela ciência, mas pobres de humildade e de amor, ouviram os apelos de Ismael e vieram construir as bases da terra do cruzeiro. Foram elas que abriram os caminhos da terra virgem, sustentando nos ombros feridos o peso de todos os trabalhos. Nesse filão de claridades interiores, buscaram as pérolas da humildade e do sentimento com que se apresentaram mais tarde a Jesus no dia que lhes raiou de redenção e de glória. Foi por isso que os negros do Brasil se incorporaram à raça nova, constituindo um dos baluartes da nacionalidade em todos os tempos. Com as suas abnegações santificantes e os seus prantos abençoados, fizeram brotar as alvoradas do trabalho, depois das noites primitivas. Na pátria do Evangelho, têm eles sido estadistas, médicos, artistas, poetas e escritores, representando as personalidades mais eminentes. Em nenhuma outra parte do planeta alcançaram ainda a elevada e justa posição que lhes compete junto das outras raças do orbe, como acontece no Brasil, onde vivem nos ambientes da mais pura fraternidade. É que o Senhor lhes assinalou o papel na formação da terra do Evangelho, e foi por esse motivo que eles deram
desde o princípio de sua localização no país, os mais extraordinários exemplos de sacrifício à raça branca. Todos os grandes sentimentos que nobilitam as almas humanas, eles os demonstraram, e foi ainda o coração deles dedicado ao ideal da solidariedade humana que ensinou aos europeus a lição do trabalho e da obediência. Na comuna fraterna dos Palmares, onde não havia nem ricos nem pobres, e onde resistiram com o seu esforço e a sua perseverança por mais de 70 anos, escrevendo com a morte pela liberdade. O mais belo poema dos seus martírios nas terras americanas. Por toda parte no país, ao ensinamento caricioso do seu resignado heroísmo, e foi por essa razão que a terra brasileira soube reconhecer-lhes as abnegações santificadas, incorporando-os definitivamente à grande família de cuja direção muitas vezes participam, sem jamais se esquecer do Brasil, de que os seus maiores filhos se criaram para a grandeza da pátria no generoso seio africano. Capítulo 8. A invasão holandesa. Se à raça negra eram impostas as mais dolorosas torturas nos primórdios da organização do Brasil, não menores sacrifícios se exigiam dos indígenas, acostumados à amplitude da terra, propriedade deles. As entradas pelo sertão, com o fito de escravizar os selvagens indefesos, se realizavam naquele tempo em todos os recantos. Tabas prósperas eram incendiadas de surpresa no silêncio da noite. São famosas e comovedoras as descrições que desses fatos guardam os documentos antigos. Somente de uma vez, uma caravana de portugueses capturou mais de 7.000 homens válidos, mulheres, velhos e crianças. E quando os mamelucos guiadores não convenciam os naturais de que deviam acompanhá-los às cidades mais próximas, para que as caçadas humanas se verificassem com pleno êxito, as cenas de selvageria nodoavam a floresta virgem, enchendo de pavor os caminhos atapetados de cadáveres e de sangue coagulado. Como represália a tantas crueldades, os tamoios nunca se harmonizaram com os portugueses. Desde o princípio da ação destes, foram seus declarados inimigos. No seio dessas lutas devastadoras, em que venciam, a maior parte das vezes, as criminosas astúcias dos colonos, eram os padres piedosos os que mais sofriam, experimentando a angústia de se verem desprezados pelos seus próprios companheiros da raça branca nos sertões envios e hostis. A alma simples dos naturais se mostrava maleável aos seus ensinamentos. Aos seus apelos aproximavam-se dos núcleos de civilização, aldeavam-se para uma vida ordeira que os colonizadores destruíam com as suas taras infames e seculares. Anchieta e quase todos os outros missionários das selvas brasileiras sustentaram demoradas lutas defendendo os indígenas fraternos. A verdade, porém, é que, embora esfacelassem os púlpitos na pregação da piedade cristã, suas vozes se perdiam na imensidade do céu, sem que seus irmãos da terra as escutassem com a ideia generosa de lhes praticar os carinhosos ensinos. Os primeiros brancos que aportaram a América do Sul, na sua generalidade, não tinham em conta a existência da lei nas extensas florestas do Mundo Novo. Os portugueses prosseguiam incessantemente na faina ingrata de descer
Os índios. Regressando ao além, os primeiros missionários da caravana luminosa de Ismael pedem a sua colaboração misericordiosa para que semelhante situação se modifique. Mas o grande apóstolo de Jesus explica: irmãos, não podemos tolher a liberdade dos nossos semelhantes. Não sou indiferente a esses movimentos hediondos nos quais os índios simples e bons são capturados para os duros trabalhos do cativeiro. Esperemos no Senhor, cujo coração misericordioso e augusto agasalhará todos aqueles que se encontram famintos de justiça. Contudo, poderemos, com os nossos esforços, auxiliar os encarnados na compreensão das leis fraternas, avisando-lhes o coração, de modo indireto, quanto aos seus divinos deveres. Infelizmente, não encontramos na atualidade do planeta outro povo que substitua os portugueses na grande obra de edificação da pátria do Evangelho. Todas as demais nações, como o próprio Portugal, se encontram presas da cobiça, da inveja e da ambição. Os vícios de todas as identificam perfeitamente umas com as outras. E no povo lusitano temos de considerar a austera honradez aliada a grandes qualidades de valor e de sentimento que o habilitam conforme a vontade do Senhor a povoar os vastos latifúndios que constituirão mais tarde o pouso abençoado da lição de Jesus. Colonizadores desalmados estão em todos os países dos tempos modernos que não reconhecem outro direito a não ser o da força desumana e impiedosa. Recorrendo, pois, às possibilidades ao nosso alcance, buscaremos na Europa um príncipe liberal, trabalhador e justo que não esteja subordinado à política romana, a fim de caracterizar a nossa ação indireta. Traremos a sua personalidade de administrador para a parte mais flagelada da nova pátria, a fim de que seus exemplos possam servir aos que se encontram na direção das atividades sociais e políticas da colônia e beneficiem de maneira geral a nação inteira. Ele virá na qualidade de invasor, porquanto não encontramos outros recursos para a adoção de providências dessa natureza. Mas a sua permanência no Brasil será curta e eventual, apenas durante os anos necessários a que suas lições sejam predigalizadas aos administradores da nova terra. Preliminarmente, porém, devemos considerar que os seus companheiros não serão melhores que os portugueses no sentido da educação espiritual. A época é de profundo atraso de quase todos os indivíduos e é para expelir essas trevas da consciência do mundo que nos teremos de sacrificar nas atmosferas próximas da terra, trabalhando pela vitória do Senhor em todos os corações. Os fatos se verificaram consoante as afirmações do iluminado preposto de Jesus. Em 1624, a pretexto de sua guerra com a Espanha, os holandeses tomavam de assalto a Bahia sob o comando de Johan van Dorf, nobre e militar holandês. Importa notar que as cenas dolorosas e lastimáveis decorrentes da invasão não foram organizadas pelas abnegadas falanges do mundo invisível. As causas profundas desses fatos residiam no estado evolutivo da época.
Os morticínios nas praças incendiadas e destruídas se verificavam todos os dias entre inevitáveis atritos das raças chamadas a povoar aqueles recantos desconhecidos. Em 1637 entrava em Pernambuco o general holandês João Maurício de Nassau, militar holandês, príncipe de Nassau. Inumeráveis benefícios e imensos frutos produziu a sua administração no norte. A divisão atual do país nas regiões norte, noroeste e centro-oeste veio mais tarde. Antigamente fazia-se referência apenas às 3 grandes regiões, que só mais tarde foram subdivididas em norte, sul, central. Esta abrangia as atuais centro-oeste acho que é isso, centro-oeste e central-oeste, algo assim, do Brasil, que foi sempre a zona mais sacrificada do país. O Recife se ostenta diante da Europa como uma das mais belas cidades da América do Sul. Olinda é reedificada, uma assembleia de mecânicos, de pintores, de arquitetos e artistas acompanha o príncipe de Nassau, enchendo a sua cidade de singulares esplendores. Mas o espírito construtivo do administrador holandês não se cristaliza nas expressões materiais da sua cidade predileta. O amor e o respeito que vota a liberdade fazem-no venerado de todos os brasileiros e portugueses de Pernambuco, cujas terras naquela época desciam até a região do Paracatu, em Minas Gerais. Todos os escravos que procuram abrigo à sombra da sua bandeira de tolerância, ele os declara livres para sempre. E os índios encontram no seu coração o apoio de um nobre e leal amigo. Maurício de Nassau estabelece a liberdade religiosa e administra Pernambuco, inaugurando aí a primeira liberal democracia nas terras americanas, tais a justiça e a liberdade com que se houvesse em seu governo. Os Albuquerques e outros elementos em evidência no norte muito aprenderam com ele para as suas atividades do porvir. A realidade, todavia, é que a lição de Nassau fora preparada no plano invisível para que os colonizadores da terra brasileira recebessem um novo clarão no seu caminho rotineiro e obscuro. Em socorro da nossa afirmativa, podemos invocar o testemunho da própria história, porque terminado o tempo necessário à sua administração no Brasil, o grande príncipe holandês regressava à pátria por imposição dos espíritos avarentos que militavam nessa época da Companhia das Índias na política holandesa, sem que encontrassem substituto para sua obra na América. Apesar de suas frotas extraordinárias e poderosas, a Holanda retirou-se do Brasil sem a intervenção de Portugal, bastando para isso o concurso dos habitantes da colônia. Quando a questão ficou definitivamente resolvida na Corte de Haia, em 1661, os holandeses, embora a sua soberania marítima perdurasse até então, em troca dos seus imensos trabalhos no norte do Brasil e dos milhões de florins, antiga moeda de ouro de Florença, Itália, aí abandonados, apenas receberam a título de indenização a importância de 5 milhões de cruzados. Capítulo 9. A restauração de Portugal.
No primeiro quartel do século XVII, a situação de Portugal era de profunda decadência. Sob o reinado de Felipe III de Espanha, príncipe apático e doente que entregara a direção de todos os negócios ao duque de Lerma, Francisco de Sandoval e Rojas Lerma, 1553-1625, político espanhol. Os esplendores das conquistas portuguesas haviam desaparecido. Aquele povo minúsculo e heróico, cuja coragem acendera nova luz em todos os departamentos de trabalho do Ocidente, encontrava-se agora reduzido a quase penúria. Foi por esse tempo que Henrique de Sagres, o antigo Helil, mensageiro de Jesus, que levantara as energias portuguesas com a sua escola de navegação, procurou o Senhor, tocado de compaixão e de angústia, a implorar a bênção da sua misericórdia para a nação de que se tornara o gênio renovador. Mestre, diz ele compungidamente, venho pedir o vosso auxílio paternal para a terra portuguesa, cujas experiências amargas tocam agora ao auge das penosas provações coletivas. Humilhada e vencida, ela implora a vossa divina providência, por intermédio de minhas palavras, no sentido de lhe ser possível aproveitar as forças derradeiras para uma reorganização política e econômica que a possa esquivar de tão angustiosa situação. Helil, replicou-lhe Jesus, sabes que a minha piedade não se reveste de excessivas exigências. Enviei-te a Portugal com o fim de lhe reerguer as energias, compensando os seus grandes esforços de povo humilde e laborioso. Infelizmente, apesar de suas grandes qualidades de coração, os portugueses não souberam corresponder à nossa expectativa, provocando eles próprios a situação em que se encontram, pela fraqueza com que se entregaram à sinistra embriaguez da fortuna e da posse. Depois de teres ajudado Vasco da Gama a franquear o caminho marítimo das Índias, as forças lusas, após receberem os favores da cidade de Calicut, ali regressam algum tempo mais tarde para bombardeá-la, inundando-a num mar de crueldade e de sangue. No Brasil, onde lançamos os fundamentos da pátria do Evangelho, introduziram o tráfico de homens livres, forçando as falanges de Ismael a despender todos os esforços possíveis para que as ordens divinas não se subvertessem pelas iniquidades humanas. Em Lisboa, permitiram a entrada do terrível Instituto da Inquisição, que comete no mundo todos os crimes em meu nome, que deveria ser para todas as criaturas um sinônimo de brandura e de amor. É verdade, Senhor, exclama Helil amargurado. Quando o primeiro português aprisionou nas Canárias alguns pobres africanos para vendê-los como escravos aos brancos da Europa, ordenei fossem imediatamente repatriados, enchendo-se-me o coração de amargura após tantos entusiasmos no período dos descobrimentos, quando eu vos confiava no Restelo, região histórica situada na zona ocidental de Lisboa. As lágrimas do meu reconhecimento e da minha esperança. Mas a grande pátria que me confiaste, Senhor, muito tem aprendido no caminho das experiências dolorosas. Nas sociedades importantes, escasseiam os espíritos de eleição, aptos à tarefa do governo. As nações ambiciosas se assenhoreiam de todas as possibilidades econômicas. Suas riquezas são pilhadas pela pirataria do século.
Seu povo se acha esmagado pelos impostos, seus filhos abatidos e humilhados. Apiedai-vos, meu Jesus, de tanta miséria que nos enche o coração de infinita amargura. Permiti possamos restaurar-lhe as forças políticas, a fim de que ela cumpra as vossas determinações sábias e justas na terra do Evangelho. Essas experiências dolorosas, explicou-lhe o Divino Mestre, dotarão Portugal de novos sentimentos, acrisolando nele as concepções de brandura e de fraternidade, a fim de que possa corresponder ao nosso esforço na edificação da pátria dos meus ensinamentos. Quais os elementos encarnados que utilizarás nessa restauração? Senhor, com o vosso apoio e com o vosso amparo, esperamos realizar essa reorganização, buscando para o trono os descendentes de Dom Afonso, primeiro Duque de Bragança, que atualmente detém a maior fortuna portuguesa, em cuja casa vivem mais de 80.000 vassalos. Quanto ao nosso plano, constará de uma larga ação dos agrupamentos espirituais sob a minha direção, combinados com as falanges de Ismael, no sentido de intensificarmos o pensamento cristão em Portugal, projetando as mais nobres realizações no Brasil, disseminando-nos entre os colonizadores, a fim de que as concepções de fraternidade se intensifiquem, cimentando as bases da pátria das vossas lições divinas. Nossos apelos se estenderão aos companheiros reencarnados que se encontram nas cortes espanholas e nas selvas americanas, para levantarmos a bandeira de Ismael sobre todas as frontes, como sublime legado do vosso compassivo e misericordioso coração.